Congresso Nacional pode aprovar um projeto de lei que prevê medidas para preservar a saúde dos atletas de luta. A proposta é do deputado Haroldo Martins, do Republicanos do Paraná, e é com ele que a gente conversa agora nesta edição do Palavra Aberta. Deputado, seja bem-vindo. Muito obrigado pelo convite e é um prazer poder falar das nossas propostas. Deputado, esse projeto, que é o 3559 de 2020, o senhor apresentou à Câmara, prevê algumas regras, né, para tentar preservar a saúde desses atletas, os atletas de luta. Qual é a principal preocupação do senhor com essa proposta? Olha, veja bem, a matéria desse projeto é um movimento exatamente para dar mais segurança às lutas profissionais no Brasil e poder, então, garantir menos riscos de danos eventuais aos lutadores. Eu mesmo sou mestre de Taekwondo, presidente da Confederação Brasileira de Taekwondo Marcial, e nós estamos falando de Taekwondo Marcial, nós estamos falando de luta, não estamos falando de esporte de Taekwondo olímpico, que é outra coisa. Mas, e também, no Congresso Nacional, nós estamos presidindo a Frente Parlamentar das Artes Marciais. Eu respeito todas as formas de combate, mas a gente vê que existem modalidades em que a agressividade é muito grande. Todos vamos concordar com isso. Por exemplo, o UFC, que tem sido uma coqueluche no mundo, e o próprio boxe, entre outras lutas que a gente também conhece. Então, a gente entende que é muito importante garantir a segurança do profissional nesse caso. E sabemos, inclusive, de alguns casos que, por causa da condição financeira do profissional, ele se submete a determinadas situações que colocam a sua integridade física, mental em risco. Por isso, esse nosso projeto de lei. Deputado, projeto de lei veio... sim. Fique à vontade. Não, eu queria só perguntar para o senhor, né? A proposta, ela prevê, por exemplo, que um lutador que sofreu nocaute na última luta, um atleta, ele deve, na próxima competição, apresentar um exame médico, né? Na verdade, exames clínicos e também exames de imagem para comprovar a saúde dele, comprovar que ele não sofreu nenhum dano na última competição, é isso, né? Exatamente, para poder, através desses atestados, demonstrar a integridade física e mental do atleta. É uma forma que a gente tem, através desse projeto de lei, para minimizar os riscos, porque não acaba o risco, de maneira nenhuma. Para que você tenha uma ideia, se você me permite, uma luta de boxe, pelo fato de utilizar uma luva mais volumosa, ela fere muito mais o cérebro do lutador do que, por exemplo, a luta de UFC, que é sangrenta, mas o dano provocado ao cérebro do lutador é bem menor, porque o ferimento é mais aparente, porque existem cortes e sangramentos, porque as luvas são bem pequenas, então o impacto é mais forte exteriormente. O boxe não tem isso, porém o dano é mais interno. Haja visto Muhammad Ali e muitos outros que tiveram, o Maguila, o nosso grande lutador, tiveram consequências muito ruins na vida exatamente pelo efeito no cérebro dos golpes deferidos na violência da luta. Agora, deputado, além dessa regra da apresentação dos exames, né, o senhor acredita que há outras medidas que podem ser tomadas também para tentar evitar aí danos à saúde desses atletas? Sim, eu considero. Por exemplo, no Brasil, a regra do boxe fala que o atleta ele deve apresentar um exame médico anual, o que deve permanecer. Mas as lutas realizadas num ano por um atleta, por um lutador, eu prefiro falar lutador do que atleta. Atleta é uma coisa, lutador é outra. São mais de uma luta por ano. Então, a nossa proposta é que depois de cada luta seja apresentado um atestado médico através de uma ressonância magnética, através de uma tomografia computadorizada que vai mostrar
a área do cérebro. E eu digo para você, de antemão, que quando isso, passando esse projeto de lei, quando isso acontecer, vai já mostrar hemorragia, formação de espaço entre o crânio e o cérebro, que é exatamente aonde mora o problema de consequências que aquele lutador vai ter no futuro. Nós estamos conversando com o deputado Haroldo Martins, do Republicanos do Paraná, sobre um projeto de lei de autoria dele que prevê aí algumas regras, né, para tentar preservar a saúde dos atletas de luta. Entre essas regras, a principal delas aí, que tem como previsão aí na proposta, é justamente a obrigatoriedade do atleta apresentar um exame, principalmente o atleta que sofreu nocaute na última competição, na próxima luta, então, apresentar exames clínicos e também exames de imagem, tomografia, né, deputado, como o senhor está colocando aqui, para que mostre que realmente está com a saúde em dia. Agora, se o senhor está falando aqui que possivelmente já, depois de um nocaute, possivelmente esse atleta já vai ter algum dano aí no cérebro. Essa pessoa ficaria proibida de lutar enquanto não tivesse 100%, não é isso? De recuperação. Pois é, a gente quando faz um texto de lei, a gente procura fazer de uma forma razoável, que não seja muito contundente, porque senão é rejeitado. A gente não faz aquilo que a gente gostaria que fosse. Então a gente compromete um pouco a força do texto para poder entrar num denominador comum e conseguir aprovar. A grande realidade é que não apenas aquele que sofreu um nocaute. A realidade é que se é luta de grande impacto, todos os dois, mesmo sem nocaute, deveriam fazer um exame médico após todas as lutas que fizeram, porque a concepção do corpo de uma pessoa, uma foi nocauteada, se pede o exame daquela pessoa. A outra recebeu também muita pancada, não foi nocauteada, pode ter recebido um efeito de pancadas muito maior do que até o que ele nocauteou, só que como ele não foi nocauteado, não é exigido dele. O bom seria, para preservar a saúde, é que depois de todas as lutas de alto impacto, fosse exigido o exame médico dos dois, nocauteado e de ganhador. Não posso dizer que se realmente em seguida já vai apresentar alguma coisa, porque aí é uma questão médica. Mas eu acho o seguinte, o que abunda não prejudica. E se nós temos informações preliminares e a coisa, ao invés de lá na frente já ter uma consequência, quando já não se pode minimizar os riscos e as sequelas, eu acredito que fica bom para todo mundo, porque nós devemos preservar a saúde. Tá certo, deputado. A gente agradece a sua participação aqui no Palavra Aberta. Queria que você deixasse aí suas considerações finais, encerrando já aqui o nosso bate-papo aqui sobre esse assunto, né, tão importante aí que é a saúde desses atletas, né? Olha, eu gostaria de dizer o seguinte, eu considero as lutas, seja ela UFC, boxe, as lutas de impacto, como as lutas marciais, que são um pouco mais violentas, não pela violência, mas pela forma em que há um engajamento com a família, com lutadores, com pessoas que gostam das artes, que retornem para os dojans, para as academias, vamos fazer novamente artes marciais, vamos fazer aqueles esportes de luta que todo mundo gosta, depois desse ano de pandemia, para poder diminuir estresse, depressão, fazer com que a família possa se engajar mais em atividades, tirar muitas questões políticas que envolvem essa questão da luta para o bem também da saúde, da confraternização, da amizade, da socialização, inclusão social, que atingem a muitos jovens em comunidades. É tudo do bom. Agora, vamos fazer com o devido cuidado para que não haja consequência. Muito obrigado. Tá certo. A gente agradece mais uma vez aqui ao deputado Haroldo Martins, do Republicanos do Paraná. A gente fica por aqui e até a próxima.